Olá, bom dia. Paz do Senhor seja contigo. Eu quero nessa manhã do dia 3 de abril compartilhar com você uma mensagem ministrada em nossa igreja na última sexta-feira. O Salmo 73 traz a história de um homem de Deus, um levita, e ele passa para nós a grandeza desse Deus e ao mesmo tempo as dúvidas e inseguranças dele. Estou aqui com o meu companheiro e eu chamo de síndrome de Asaf porque é uma síndrome que acontece com muitas pessoas. O Salmo 73, ele começa expressando o que ele pensa em relação a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele diz assim no verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele começa como muitos começam em suas orações. Mas o que me chama a atenção é que, primeiro, ele afirma ter conhecimento da grandeza deste Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele não fala do reconhecimento desse Deus em relação a ele. Ele usa a seguinte expressão: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Passa para nós que ele sabe da grandeza desse Deus, mas que a impressão que fica é que Israel é que se beneficia dessa grandeza, como se ele não fizesse parte disso, e na verdade ele faz. Então, quando ele diz verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ele deveria se sentir incluído nesta bondade de Deus. E quando ele diz para com os limpos de coração, ele também deveria se incluir nisso. Mas os versículos a seguir vai mostrar um Asaf que não vive o que as suas palavras afirmam, porque os outros versos ele diz assim: quanto a mim, olha bem, não é quanto a Israel e as promessas de Deus. Ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse aos meus passos. De quem a gente está falando? De Asaf. Mas quem é Asaf? Asaf era um levita escolhido por Davi lá em 1 Crônicas, capítulo 15, e foi levantado como um líder de louvor. Era um adorador, era alguém que estava nas celebrações, estava naquele momento da arca ser levada para Jerusalém, era alguém que tinha uma profunda intimidade com Deus, com Davi e com os levitas. E ele afirma aqui para nós que por um instante quase que os pés dele vacilou, quase que ele errou, quase que ele perdeu a bênção. E quando a gente ouve isso, a gente percebe que há muitas pessoas da mesma forma explanam, mensuram essa grandeza de Deus, mas na hora de botá-la em prática, os seus pés quase vacilam. Mas vacilo por quê, pastor? Olha o que ele diz logo após: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmão, inveja já é um pecado condenado por Deus. E ter inveja de soberbos, ter inveja de ímpios, ter invejas de pecadores, ter invejas de malfeitores, isso é uma afronta a Deus. Isso é algo que entristece a Deus, porque você se comparar, você se diminuir a quem desconhece a grandeza desse Deus. Eu fiz menção do Salmo 37 também no dia e reflito através dele agora. O líder dele, o rei Davi, deixa para nós o Salmo 37 e lá ele vai dizer no verso 4: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. O líder dele, Davi, líder de Asaf, deixa escrito para nós: não fique preocupado com essas coisas.
Deleita-te no Senhor. Quer deleitar-se no Senhor? Seja verdadeiramente feliz, alegre, satisfeito, tenha prazer nas coisas de Deus, e então Ele considerará o desejo do seu coração. Então, em vez de eu ficar triste com o que eu não tenho, e o que eu não tenho, né, ainda ter inveja dos ímpios que possui, eu arranco do meu coração o deleite no Senhor. Então, quando eu me alegro no Senhor, quando eu me deleito no Senhor, Ele concede o desejo do meu coração. E aí ele continua dizendo, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem se afligido com outros homens, pelo que a soberba as cercas como colar, e vestem de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e fala arrogantemente. Ele consegue ver toda a depravacidade desses ímpios e ainda assim fica se comparando a eles. Irmãos, Salmo 37, o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente não tem que ficar se copiando ou buscando copiar, ou se comparando ou buscando comparar com a vida do ímpio. Tem um nome para isso. O nome para isso é indignação de forma errada. São pessoas que não têm contentamento com as bênçãos de Deus, pessoas descontentes, insatisfeitas. Tudo que tem não o traz deleite, não o traz alegria, não o traz prazer. Então eu fico olhando e pensando comigo, o ímpio viaja para a Europa todo mês e eu não consigo ir na cidade ao lado. O ímpio troca de carro todo ano e eu não consigo comprar um carro sequer. O ímpio tem mansões, casas grandes, em lugares de grandes valores e eu não tenho minha casa própria. O ímpio tem um plano de saúde executivo de alto padrão e eu tenho que viver pelo SUS. O ímpio consegue guardar dinheiro e aplicar na bolsa de valores e eu não consigo guardar um centavo sequer numa poupança. Então a gente fica se comparando tudo que o ímpio tem. Mas sabe o que é o perigo disso? Que ao se comparar o que o ímpio tem, nós desprezamos o que Deus já nos deu. Porque talvez você não tenha uma mansão, uma casa chique, num bairro bacana, com inúmeros cômodos na casa, uma piscina na frente da sua sacada. Mas Deus lhe deu uma casa. Pode ainda não ser sua, pode ser de aluguel, pode ser emprestada, pode ser de favor, mas é a sua casa. Enquanto você estiver lá, ela é seu lar, é sua casa. É o Senhor provendo a proteção para você e para sua família. É o Senhor provendo cuidado para você e para sua família. Pode ser que você não tenha um carro importado, pode ser que você não tenha vários carros na sua garagem, mas Deus lhe dá a condição de você ir e voltar para o teu trabalho. É com ônibus, é em carona, é com VLT, mas é Deus criando as condições para você ir, vir e se locomover. Pode ser que você, de fato, não tenha um bom plano de saúde, um plano que te faça passar pelos melhores médicos. Mas eu te pergunto, você está vivo? Está respirando? Está falando? Está ouvindo? O Senhor está cuidando de ti. Eu quero por fim dizer, se alegra com o que Deus já lhe deu. Deleita-te com o que você já tem. E Ele concederá o desejo do teu coração. Porque Ele só cai em si, diz o texto, que foi quando eu me dei conta, quando eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ele só entendeu quando entrou no santuário de Deus. A gente precisa estar no santuário de Deus a todo instante. Quando eu digo santuário, eu não digo igreja, eu digo a presença de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Se eu deixar para ter essas afirmações na minha vida só no dia do culto, eu corro o risco de, longe dos cultos,
ter a síndrome de Asaf. Mas quando eu faço de mim um santuário de Deus, um templo de Deus, eu me deleitarei no Senhor todos os dias. Não faça como Asaf, que só se despertou quando entrou no santuário de Deus. Viva Deus dentro de você toda manhã, todo entardecer, todo anoitecer, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que você é e tudo que você tem terá um sentido. Qualquer dúvida tua, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não fique indignado com os ímpios. Não fique indignado com os malfeitores, porque, como diz o sábio Davi, a palavra lá é bem clara. O fim deles já está reservado. Eles podem ter tudo isso que eu acabei de mencionar, mas ele não tem o mais importante que você já tem. O nome escrito no livro da vida, a promessa de uma vida eterna, uma morada eterna com Jesus e muito mais do que isso. A salvação nele, que lhe trouxe a esperança de um Deus maravilhoso. Então encerro lhe dizendo, palavras de Asaf, verdadeiramente Deus é bom. Ele não é bom só para Israel, ele não é bom só para os limpos de coração, ele é bom para mim também. Ele é bom para você também. Por quê? Porque verdadeiramente bom é Deus. Um excelente dia, uma excelente semana e o mês de abril abençoado. Fique na paz.